Pessoal, a gente vai falar do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio são as escolhas que a gente faz todos os dias na nossa vida. E esse tema, ele está contido no Livro dos Espíritos, que é um livro que toda vez que eu venho fazer uma preleção aqui, que eu vou citar ele, eu falo que a gente tem que ter na nossa cabeceira, porque ele vai ter resposta para 99,9% das nossas dúvidas aqui. Algumas vezes a gente passa um pouquinho de raiva, porque ele fala que a gente não tem ainda sabedoria o suficiente para saber aquela questão, mas para várias outras coisas ele tem. Esse livro, todo mundo assistiu o filme do Kardec aqui? Todo mundo? Esse livro foi escrito lá atrás, quando ele fez a codificação, e olha que interessante. Para a gente começar o nosso bate-papo, primeiro eu separei algumas questões, depois a gente vai trazer para o nosso dia a dia aqui, porque de nada adianta a espiritualidade se ficar no papel, né? A gente tem que trazer para a nossa vida prática. Então, olha só, começando na questão 835 do capítulo 10 do livro dos Espíritos, são sempre perguntas e respostas, tá? Mas eu já vou direto na resposta, que ele fala que a consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros homens, né? Olha que interessante, lembra que eu falei que ele foi escrito lá atrás? Agora pensem na política polarizada. Constranger os homens e proceder em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então não briga com o irmãozinho que é da esquerda ou da direita, se você for da esquerda ou da direita, tá? Tem mais coisa além disso daí. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Tem, pois se tem a liberdade de pensar, tem igualmente a capacidade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria apenas uma máquina. E é disso que a gente vai falar lá na frente, né? Porque até eu coloquei aquela frase que está na Bíblia, todo mundo já ouviu falar assim, não cai uma folha sem que Deus queira. Todo mundo já viu essa frase. A gente vai falar dela hoje aqui. Daí, olha que interessante, que eu vou falar lá na frente também, mas está na questão 844. O homem tem o livre-arbítrio desde o seu nascimento, a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase é nula a liberdade. Tem pai e mãe, né? Mas ele vai desenvolvendo e vai aprimorando com o desenvolvimento da faculdade, né? Olha isso daqui. Isso é para a gente trazer um pouquinho para a gente. A aberração das faculdades tira o homem do livre-arbítrio, quer dizer, a loucura da pessoa, né? O homem sofre de alguma demência, alguma coisa. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer. E desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, tá? Agora, olha essa daqui. Lembra que foi escrito lá atrás. Servirá de escusa aos atos reprováveis do ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer paixões brutais. Em vez de uma falta, ele comete duas. Então, olha só, ele falou que a gente não pode punir o outro por pensar diferente da gente, né? A gente pode instruir, a gente pode tentar mostrar os fatos, né? Mostrar as verdades. E não adianta, bebeu, que nem os casos que a gente está vendo de acidentes no trânsito, provocou uma morte e vai pagar por isso. Mas essas questões que eu falei do livre-arbítrio, vamos trazer para a prática, né? Para o nosso dia a dia. Então a gente tem lá, não cai uma folha sem que Deus queira que a folha caia, né? Então todo mundo está lá na Bíblia, essa frase bonitinha. Daí algumas pessoas pensam o seguinte, fala assim, Deus coordena todos os meus atos, Deus faz tudo. Não, a gente tem o livre-arbítrio, pessoal. A gente todo dia faz escolhas. A gente escolhe a hora que a gente vai acordar,
a gente escolhe a música que vai escutar, como vai para o trabalho, o que vai fazer, a gente escuta, a gente faz tudo, tudo são escolhas que a gente faz na nossa vida, né? E daí, por que a gente fala na Bíblia, não cai uma folha, Deus que tem que Deus queira? Verdade, não cai a folha da árvore. Você tem folha para cair? Então não cai a folha da árvore, vai chover, vai ter agora, né? O homem está causando essa diferença de temperatura, né? Tudo, e tem uns que reconhecem, tem uns que não reconhecem, mas Deus vai dando recado pela natureza e por esse mundo perfeito que Ele criou. Só que os nossos atos cabem apenas a nós. E como a gente faz escolhas todos os dias, nós temos pleno. Ninguém pode aqui virar e falar assim, como uma criança faz, né? Ah, eu não sabia que não podia chutar a bola dentro de casa, quebrou o vaso. O adulto não pode fazer isso. Nós sabemos o que é certo e errado. E às vezes nós fazemos escolhas certas e às vezes nós fazemos escolhas erradas, né? O ser humano, ele sabe quando ele está errando, na maioria das vezes. E mesmo assim ele opta por errar, muitas vezes em interesse próprio. É o político, por exemplo. Né? O político ele faz um acordo vantajoso que ele vai conseguir tirar alguma vantagem nisso daí. Por quê? Porque ele decidiu fazer a coisa errada, né? Então, todos os dias a gente faz. Agora, para o nosso dia a dia, que nós somos pessoas normais. Eu acordei de manhã, eu saí de casa, encontrei meu vizinho no elevador. Eu escolho se eu vou sorrir ou se eu não vou sorrir, se eu vou ficar emburrado, se eu vou dar bom dia, se eu não vou dar, né? Se eu estou na rua, eu vejo uma pessoa com alguma dificuldade, uma pessoa que caiu, eu posso pegar e ajudar essa pessoa ou não. Eu faço essas pequenas escolhas que vão fazer com que nós sejamos melhores ou pior, né? E essas daí são as escolhas simples. Às vezes a gente tem umas escolhas um pouquinho mais difíceis, né? Pensem num casal que tem alguma briga, alguma rusga, alguma diferença, não é? Então, assim, é complicado os dois sentarem, serem adultos, porque eu falei, a gente não pode agir como criança, e colocar tudo a limpo. Você ouvir o seu companheiro, o que o seu companheiro tem a dizer. Você que está incomodado com alguma coisa, não ficar guardando aquela mágoa e poder falar para ele, né? E daí a gente tem decisões que são extremamente complicadas no nosso dia a dia. A gente tem, por exemplo, se você tiver uma oferta de emprego para trabalhar fora do país, mas eu vou deixar minha mãe, eu tenho filho, vai mudar todo mundo, vai mexer com todo mundo, é uma decisão, porque tudo é ação e reação na nossa vida, né? Tudo tem ação e reação na nossa vida. E desde a infância, nós vamos moldando o nosso caráter e nós vamos aprendendo isso daí. Pensem numa criança que ela vai aprendendo que quando ela está com fome, ela chora muito forte, né? Ela chora de fome e o pai e a mãe entendem que ela está com fome e a criança associa aquilo lá. Então, ela associa que faz bem para ela aquela reação, só que ela não tem consciência ainda. Mas ela já sabe que para toda ação tem uma reação. E a criança vai aprendendo isso daí, vai aprendendo os valores, vai aprendendo o que é certo ou errado na medida do tempo. E com o tempo a gente vai ficando insuportável, não vai? O adolescente, ele tem certeza, com 14, 15, 16 anos, que ele sabe muito mais do que o pai, ele sabe muito mais do que a mãe, só que ele já tem noção da ação e reação, né? Mas ele ainda não tem a noção que isso vai ter alguma coisa que pode ser ruim para ele. Então, sem escutar os pais, ele acaba fazendo alguma coisa que é muito tola. E mesmo que nós falemos para ele que vai ser tola aquela atitude. Por quê? Porque na idade deles, quando a gente tinha a idade deles, a gente também só aprendia com a dor, não é? A gente aprendia sempre com a dor. E daí, isso vai a vida inteira, né, pessoal? A gente sempre sabe. Imagina o jovem que ele chega no primeiro emprego e daí ele percebe que tem a politicagem da empresa, que não é apenas ele saber, ele não pode ser correto. Tem uma série de coisas ali que envolvem o dia a dia dele.
E daí tem uma coisa que é muito normal para a gente, pessoal. A pessoa idosa, quantas vezes vocês já escutaram de uma pessoa idosa falar, burro velho não aprende mais truque? Pessoal, nossa vida é eterna. Então, se eu estou com 80 anos, 90 anos, eu sempre posso melhorar um pouquinho, porque minha vida, eu tenho milhares de anos na minha vida eterna. Então, nunca é tarde para eu fazer alguma coisa, né? E daí, pessoal, eu quero dar uns exemplos que eu fui pegando ao longo dessa semana aqui, de coisas que me chamaram muita atenção nas opções que as pessoas fazem pela vida, tá? Ontem, no tratamento, tem um tratamento de cura aqui. E daí eu vi bastante pessoa pedindo a cura. Então, uma senhora, ela veio pedir pela cura do enfisema pulmonar, só que ela não parou de fumar. E daí eu fiquei a noite inteira pensando nisso daí, pessoal. A pessoa vem aqui pedir a cura de algo que ela não faz por ela mesma. Quer dizer, eu quero que Deus me cure, porque eu não quero ter o menor trabalho na minha vida, eu não quero mudar em nada a minha vida, eu quero continuar com o meu vício. Mas eu quero que Deus olhe por mim do mesmo jeito, como ele olha para uma pessoa que se esforça, que parou, que está fazendo de tudo para ser curado, e eu não estou fazendo nada para ser curado. Mas eu quero que Deus me olhe do mesmo jeito que aquela pessoa que está esforçada, aquela hora que ela pede, e eu quero que seja igual, entendeu? Eu não quero me livrar dos meus maus hábitos. Assim é o diabético que come doce, né? Eu quero que Deus faça algo por mim, mas eu não vou fazer nada por mim. Eu quero que os outros façam. Eu terceirizo a minha fé, vamos dizer assim, né? Da mesma maneira, pessoal, é muito normal hoje em dia, e eu acho a tarefa mais difícil do ser humano, que é criar um filho. Eu falei aqui atrás que a gente pega uma criança muito pequena e a gente tem que dar a educação para ela, a gente tem que mostrar o caminho das pedras para ela. E é muito normal os pais, para não terem um estresse, eles simplesmente pegam e fazem tudo que o filho quer, dão tudo que o filho quer, não é? E daí eu crio aqueles monstros, né? Que a gente está no supermercado, está no shopping, às vezes você está numa loja, a criança esbarra tudo e a mãe está fazendo cara de paisagem lá, né? Então, pessoal, o que acontece? Esse é um exemplo. Toda vez que eu venho para cá, eu tenho um plano reencarnatório. A gente já falou disso com vocês e vocês devem saber disso. Então, eu venho com uma missão na Terra de fazer, educar. Se eu tenho filhos, eu vou educar aqueles filhos, eu vou cuidar do meu pai, então eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho aquele núcleo familiar, né? Então, eu tenho que fazer tudo isso daí, bonitinho. Então, imagina o pai que simplesmente pegou, e às vezes ele terceiriza, né? Às vezes tem babá que é legal, então o cara tem muito dinheiro, contrata 2 babá lá, cria, não sei o quê. Mas às vezes não, às vezes fica largado, não sei o quê. Pessoal, é meu plano reencarnatório aquilo lá. Eu tenho que ter consciência que as minhas ações vão influenciar a vida de uma criança para o resto da vida. Eu vou ajudar a formar o caráter daquela criança, né? Então, tem criança que é difícil? É, porque a gente sabe que ele vai trazer resquícios de vida passada para essa vida aqui. Então, pessoal, cabe ao educador, que é o pai, fazer com que essa criança melhore um pouco e seja a melhor possível, né? Eu não quero me estressar, eu deixo de lado. Sabe o que vai acontecer, pessoal? Você vai repetir. E você vai repetir. Então, tem um livro que chama Várias Encarnações. O título do livro é Várias Encarnações. Por quê? É uma família que eles tinham rusgas, né? Só que eles iam cada um para um lado. Eles nunca ficavam. O que acontecia? Nascia todo mundo junto de novo. Todo mundo junto de novo. É tipo escola, pessoal. Na 5ª série eu tenho a prova. Não passei de ano, eu volto para o começo da 5ª série. E assim é a nossa vida. Não tem caminho curto. Então, assim, eu tenho uma oportunidade de funcionário público, eu vou roubar, porque minha vida vai ficar melhor, depois eu vejo o que eu faço. Toma pau.
vai ter que voltar e fazer tudo de novo, vai pagar por isso. Todos os nossos atos têm reação. E por isso nós temos o livre-arbítrio. Então, se eu tiver um irmão gênio, e daí pensa que assim, eu sou aquele político que rouba, eu sou aquele político que não está nem aí, que roubei a verba do hospital, tirei a merenda da criança e morreu gente no hospital, e meu filho e meu irmão ali ficou na pobreza, né? Tem uma vida humilde, mas ele sempre foi correto, ele foi justíssimo. Não estou falando que ele é uma Madre Teresa de Calcutá. Ele foi uma pessoa justa na vida. Ele estudou, ele frequentava, não precisa ser espírita, não. Ele pode ser católico, evangélico, da Umbanda, ele pode ser que, mas ele era correto, ele não fazia o mal a ninguém, não sei o quê. Vocês acham que na próxima encarnação eu vou voltar gêmeo dele, pessoal? Não vou, porque ele vai para um plano superior e eu vou para a furna lá, eu vou para o final lá do umbral. Eu falei umbral, pessoal, e daí na última palestra veio um garoto me perguntar o que era umbral. Não sei se todo mundo aqui está consciente que para o espírita não tem inferno. A gente vai para o umbral, que é um plano espiritual mais pesado, mais denso, que a gente fica de castigo lá, até a gente ter o arrependimento sincero dos nossos erros, tá? Então, o umbral é isso daí. A gente não vai arder no mármore do inferno lá, tá? E isso daí, porque assim, para algumas religiões, você foi ruim nessa encarnação, nunca mais. Você vai ficar queimando no inferno até o final. E para o espírito, a gente vai ficar de castiguinho lá, olhando para o cantinho lá, até a gente ter plena consciência e vai voltar de novo e vai sofrer, que nem a gente viu aqui nas respostas, né? Que a pessoa que é uma pessoa que tinha um intelecto de gênio, ela usou mal, ela pode voltar com um certo atrasinho, né? Então, a gente tem que saber. Por final, pessoal, resumindo, antes de eu contar uma historinha aqui, não tem caminho curto. A gente está no mundo de provas e expiações. Então, as nossas ações vão determinar se a gente vai, perdão, se a gente vai continuar na nossa caminhada, a gente não evolui, a gente não vai virar, por exemplo, o budismo fala que a gente pode virar bicho. A gente não vai virar bicho. Um instantinho. Mas a gente pode estacionar na nossa evolução. As nossas ações encarnadas. Eu não encarno lá em cima, né? Na reticidade entre as encarnações. Evoluo, muito pouco. Eu evoluo aqui na Terra, quando eu estou encarnado, ou em outras orbes. Então, a gente já deve ter falado disso daí, tem preleção gravada dos vários mundos. Então, a gente está numa transição para um mundo melhor, que não vai ter mais pandemia, não vai ter político corrupto, pessoal. Olha que coisa, né? As pessoas vão ser mais honestas, não vai ter tanto mal. Vai caber às nossas ações, o nosso livre-arbítrio, se a gente vai continuar na Terra, que vai ser um mundo muito melhor, ou se a gente vai ser expurgado para um planeta inferior. É o Kiron, Nibiru. Quem tiver dúvida, tem um livro. Depois essa preleção fica toda gravada, para vocês pegarem os nomes dos livros. Quem tiver dúvida, a gente tem um livro que não é fácil de ler, que chama Os Exilados de Capela. Em determinado momento, uma capela, na verdade, é uma estrela, era um planeta da orbe de Capela, que ela estava passando por essa transição, e os espíritos que lá estavam, que não acompanharam, que continuaram com atitudes ruins, foram expurgados de lá e vieram para a Terra, e foram recebidos por Jesus. Então, conta tudo nesse livro Exilados de Capela, tá? Então, a gente tem que pensar que a gente vai ser feliz na medida que a gente trabalhar aqui na Terra. Então, de novo, pessoal, é o bom dia, é auxiliar, eu não ferrar a pessoa, não puxar o tapete da pessoa, eu tratar amorosamente o meu companheiro, o meu semelhante, minha família. Mas eu tenho que perdoar. Perdoar é muito difícil, mas não é para você ficar remoendo aquilo dentro de você. Não é para você pegar aquele sentimento ruim, moeu e remoeu e remoeu. Não, pessoal. Segue em frente, segue a sua vida, tá? E o Espiritismo nos provas
que Deus nunca dá um fardo, eu sempre falo isso, Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar, tá? Então a gente vai escolher se a gente vai carregar esse fardo olhando para o céu, vendo as estrelas e os pássaros voando, ou a gente vai olhando o chão e se lamentando, tá bom? Para encerrar, eu quero contar uma historinha bem rápida, que já está no meu horário ali. Um pai tinha uma criança que era muito explosivo, né? A gente falou do pai e da mãe. E esse menino era muito explosivo, era aquele que ia para a escolinha e batia no amiguinho e sempre brigava, e se não fazia o que ele queria, ele ralhava, não sei o quê. E o pai foi tentando de várias maneiras pegar e tentar educar esse filho, porque ele tinha consciência que a missão dele, ele não podia falar, eu não quero me estressar, né? Ele tinha consciência do que ele fazia. Ele pegou um saco de prego e um martelo, e eles tinham uma cerca grande de madeira no final do quintal da casa deles. E ele falou, meu filho, você já está um pouquinho mais velho, e eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você pegue esse saco de pregos e esse martelo, e toda vez que você ficar com muita raiva de alguém, e você for explodir, você vai vir aqui e vai descarregar a sua raiva batendo um prego nessa cerca aqui. E assim, durante muitos dias, o pai foi vendo que o menino foi batendo os pregos lá. Foi batendo e estava com bastante prego. Daí um dia o menino falou, poxa pai, tá dando certo. Eu descarrego, e às vezes eu estou batendo o prego e eu reflito no que eu fiz que está errado, que não adiantou eu ter raiva daquilo lá. E daí o pai falou, muito bem, toda vez que você tiver certeza que você está errado, em vez de bater o prego, você vai lá e vai tirar um prego. E o menino foi entendendo que a raiva dele não levava a nada. E chegou uma hora, não tinha mais nenhum prego na cerca. Ele chegou para o pai e falou, pai, olha lá, não tem mais nenhum prego. E o pai levou ele para bem perto da cerca e falou assim, tudo na vida tem uma ação e reação. Às vezes a gente ofende alguém e pede desculpas, mas como essa cerca que está com os buracos, o perdão e a alma da pessoa também fica marcado do mesmo jeito que você marcou essa cerca. Então, ao invés de você ter essa raiva e bater um prego e furar e marcar a dignidade, o sentimento da outra pessoa, fazer essa raiva e gerar essa mágoa, é melhor com que você fale antes. Tá bom? Então a gente tem o livre-arbítrio dessa maneira para que a gente use de maneiras boas. Tá legal, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês. De novo, capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Começa na pergunta 835, minha preleção. Tá? E por isso que eu falei, quando eu estava entrando, eu pedi para o Léo cantar a oração de São Francisco. E agora, para encerrar, eu vou falar de novo para vocês verem que faz muito sentido a oração. Vocês vão ouvir com outros olhos agora essa oração, tá bom? Então, de novo, vamos respirar fundo. Os boletos não existem, pessoal, não tem conta. E a gente vai assim agradecendo a noite de hoje, dizendo, Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.